João capítulo 12, do verso número 20 até o verso número 36. A palavra de Deus diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Pai, obrigado pelas palavras que o Senhor proferiu e deixou registrada para nós na Tua palavra sagrada, para que nós tenhamos hoje a oportunidade de ouvir o Senhor, de refletir na Tua palavra, de ter entendimento, Pai. E essa palavra é a verdade que liberta do engano, liberta, Pai, de toda ideia errada, e que isso aconteça essa manhã. Eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra venha libertar o Teu povo de qualquer erro, de qualquer engano com relação ao Senhor, e somente a Tua palavra tem esse poder. Para isso eu quero também entregar a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito, a capacitação que vem de Deus, para que eu possa ministrar a Tua palavra, não aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Usa-me, Deus, nessa manhã e abençoa o Teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mas a gente está aqui diante de um discurso de Jesus, e mais uma vez são palavras proferidas por Jesus, muito perto do momento que ele estava para morrer, muito perto do momento em que ele estava para enfrentar a cruz do Calvário. São talvez as últimas palavras públicas de Jesus, porque depois ele foi conversar com os seus discípulos na ceia, como a gente vê, mas aqui estava ainda uma multidão, é citado aqui, né, uma multidão o ouvia, e talvez tenham sido estas as últimas palavras que ele proferiu publicamente, não é? E é interessante que o texto começa dizendo que estavam ali alguns gregos também, no meio da multidão, né? A maioria judeus, porque era do povo de Deus. Das pessoas que estavam ali, na sua grande maioria, eram habitantes, eram judeus, mas também chegaram alguns gregos. Ora, o que os gregos têm a ver com isso? Gregos são gentios, são de outra gente, pessoas que não criam no Deus de Israel, mas estavam ali também interessados em ouvir falar Jesus. E ele vai trazer diante desse questionamento, né, da possibilidade de falar com os gregos. É interessante que ele faz um discurso, né? Chega para ele André e João perguntando, dizendo: André e Filipe, olha, tem uns gregos aqui, e ao invés de dizer se vai receber os gregos, se não vai receber os gregos, ele começa a fazer um discurso,
Né? Você viu aqui comigo, começa a surgir um discurso da boca de Jesus, mostrando que essa palavra que ele proferiu, ela é universal. Ela é para crente, para não crente, ela é para judeu, é para gentio, é para todo mundo. E ele começa a falar coisas muito importantes a respeito dele próprio, a respeito daqueles que desejam realmente seguir Jesus, ter um encontro com Jesus. E aí não importa se você é grego, se você é judeu, qual é a sua religião, qual é a sua origem, qual é a sua raça, qual é a sua cor, o que importa é que a palavra de Deus é universal. Ela é para todos, e Deus demonstra aqui, nessas palavras de Jesus, que estava para acontecer o ápice da sua vinda, o momento mais importante do seu ministério. E o momento mais importante do ministério de Jesus não foram os 3 anos e meio que ele passou pregando, curando, abençoando as pessoas, mas sim o momento em que ele morre na cruz. Esse é o ápice do seu ministério. E é sobre isso que ele começa a falar no versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Assim começa Jesus o seu discurso. A hora chegou, a hora é agora. O Filho do Homem, ele próprio, vai ser glorificado. Ou seja, a glória maior o espera. E a glória, para contradição de muitos, é ir para a cruz. A glória é sofrer. A glória é ser castigado, ser humilhado. Mas essa é a visão da glória que Jesus tem, vinda da parte de Deus. Então, ele está dizendo, todo o seu trabalho, todos os anos que passou pregando, curando, abençoando, estão para se concretizar nesse momento que estava para chegar logo depois desse discurso. Então, a morte de Jesus é vista como glória. Isso começa a fazer a gente repensar os nossos conceitos de vitória e de derrota. Isso começa a fazer a gente refletir sobre o que a gente pensa ser de fato bom ou ruim. Porque para Deus a sua morte é uma glória. Há um versículo que talvez poucos entendam, que está no Salmo 116, que diz que a morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. E aí a gente não gosta disso, porque a gente não quer saber de morte. Ninguém aqui quer morrer, evidentemente. Mais uma certeza a gente tem pela Bíblia, que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então a Bíblia está dizendo conceitos que vão entrar em conflito com muitos dos nossos pensamentos sobre vitória e derrota, sobre o que é glória e o que é vergonha. A cruz para muitos foi uma vergonha. Jesus ali desnudo, humilhado, apanhou e cuspiram, fizeram tudo que fizeram com ele, aquilo parecia ser uma vergonha. Mas para ele isso é a glória. Então vamos começar a pensar um pouco diferente. Vamos começar a mudar nossos conceitos sobre o que é vergonha, o que é honra, o que é vitória, o que é derrota. Então o que é glória? Para Deus a glória estava para acontecer. A morte seria a vitória de Cristo na cruz e depois certamente a sua ressurreição. E no versículo 24 ele continua dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que acontece com ele? Produz muito fruto. Ele está dizendo, aquela semente que é plantada, se ela não morrer, o processo de nascimento de uma planta, o processo de frutificação, passa pela morte. A semente precisa morrer. Ao morrer, ela vai se abrir, vai se quebrar, e ali então ela vai gerar. Mas se ela permanecer, ela fica sozinha. Se aquela semente, aquele grão de trigo cair na terra e não se quebrar, ele vai permanecer do mesmo jeito que está. E é interessante que uma vez eu vi uma reportagem dizendo que abriram lá um sarcófago, sei lá, uma pirâmide lá de um faraó, e encontraram grãos de trigos lá, do mesmo jeito de 4.000 anos atrás, porque ele não morreu. Se ele não morrer, ele não produz fruto. Pode passar 4.000 anos, ele continua lá o mesmo grão de trigo. Ele não vai gerar trigo. Ele não vai cumprir o seu propósito. E segundo Jesus, era esse o seu propósito. Morrer. Mas morrer para gerar frutos. Olha os frutos de Jesus aqui hoje. Olha os frutos que ele gerou aqui. E tantos outros espalhados aí pelo mundo. Por causa da sua morte.
por causa do momento que ele estava anunciando para todos, tanto judeus como gregos. E nessas últimas palavras, ele dá àqueles homens algumas lições que precisam ficar bem entendidas para nós, que hoje dizemos que somos cristãos. É assim que nós nos chamamos, cristãos, temos um compromisso com Cristo. E aí Jesus vai ensinar alguns princípios a todos, judeus e gregos, como disse aqui no início. Para todo mundo os princípios são os mesmos. E o primeiro princípio é esse próprio do versículo 24. Se não morrer, não produzo fruto. E aí a gente traz isso para a nossa vida. Queridos, antes a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida. E ele disse, eu mesmo vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida veio com Jesus. Eu agora posso dizer que estou vivo, porque antes estava morto. Embora não percebia que estava morto. Pecava, vivia no pecado, vivia cometendo erros atrás de erros, achando que estava tudo bem. Mas a Bíblia, olhando para mim, dizia, você está morto. E você está morto e não sabe que morreu. Isso é pior de tudo, né? Você está morto e não tem noção de que realmente está morto. Essa era a nossa situação. Aí Jesus vem dar a sua vida por mim, para que eu tenha vida. Eu recebo vida de Jesus. Maravilha, agora todos temos vida. E o que nós vamos fazer com essa vida? Essa é a grande questão respondida por Jesus aqui. Você agora tem vida. E o que você tem que fazer com essa vida? Você tem que consagrá-la ao Senhor. Você sabe que consagração, falei ainda há pouco aqui, consagrando Lucas, que é uma entrega, é uma devolução, é entregar-se. Então eu recebi vida, mas agora eu dou a minha vida ao Senhor. A gente encontra esses exemplos na Bíblia. Ana orava por uma criança, chorava por sua vergonha de não poder engravidar. Você conhece Ana, a mãe do profeta Samuel? E aí então Deus lhe dá uma palavra que ela daria à luz, ela dá à luz, depois de desmamar a criança, o que ela faz com aquela bênção? Ela devolve a Deus. Ela vai lá no templo e diz, Eli, toma aqui. Já está desmamado, agora cuida dele, ensina o caminho do Senhor, ensina a palavra de Deus, porque ele vai ser totalmente entregue e dedicado a Deus. O que a gente faz com aquilo que a gente recebe, a gente devolve ao Senhor. É essa lógica que o mundo não consegue entender. Aquilo que Deus me dá, eu devolvo a Deus, todas as coisas, inclusive a minha vida. Eu agora tenho vida, mas eu preciso entender que a minha vida não é para viver para mim mesmo. Porque antes eu estava muito vivo para mim, mas morto para Deus. Agora, em Cristo, eu estou vivo para Deus. Mas eu tenho que estar morto para quem? Para o mundo. Para o mundo, agora eu tenho que estar morto. É o contrário, antes eu estava vivinho para o mundo e morto para Deus. Agora eu estou vivo para Deus e preciso estar morto para o mundo. Isso é ensinado por Jesus nesse princípio, porque se eu não morrer, eu não dou fruto. E o que Jesus disse aos seus discípulos? João capítulo 15. Ele diz, vocês precisam dar frutos, e um fruto permanente. Mas como dar fruto se eu não morrer? Se eu continuar intacto em torno de mim mesmo, se eu continuar me cercando para não quebrar, me protegendo de todas as maneiras, achando que com isso estou com Cristo, não estou. Esse é o ensinamento de Jesus nesse discurso para a multidão de judeus e gregos. Ele está dizendo para todo mundo que quiser ouvir, se você não morrer, você não vai dar frutos. Então, se você não morrer para a sua vontade, você não vai produzir frutos. A frutificação passa pela morte. Esse é o princípio ensinado no versículo 24, tanto para ele quanto para aqueles que querem segui-lo. Pastor, onde é que está escrito isso? Está escrito depois, nós vamos ler aqui. Que ele não estava apenas se referindo a ele, mas também se referindo àqueles que crescem nele. Deveriam também estar dispostos a entregar as suas vidas. Versículo 25. Quem ama a sua vida, olha aí a evidência. Ele não falou só para ele, ele falou para mim e para você.
Não é só ele que vai morrer na cruz, sou eu também que vou dar a minha vida, porque quem ama a sua vida, a perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Olha aqui a grande contradição, porque as pessoas não querem entender ou não gostam de admitir, é que estar em Cristo não é uma licença para eu ter tudo que eu quero, do jeito que eu quero, a vida inteira. Mas estar em Cristo é perceber que eu estou vivo por causa dele e que agora tenho que entregar a minha vida para ele. Não posso amar a minha vida no sentido, não no sentido natural da preservação da minha espécie, isso é algo natural. Eu devo amar a minha vida no sentido de que eu não vou atentar contra ela, mas não a ponto de fazer dela um fim em si mesma. Senão eu viverei para mim mesmo, eu viverei para tudo aquilo que eu quero e que eu desejo. E não é essa vida que Deus tem para nós. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não, faz a tua vontade. Ah, eu amo ir para a cruz, eu estou louco para ir para a cruz, estou louco para morrer sobre... Não estou. Mas se não tem outro jeito, é desse jeito mesmo. Então, se você amar a sua vida e ficar protegendo ela e preservando ela, primeiro você pode se tornar um hipocondríaco. O princípio da hipocondria é esse amor à vida exagerado, né? A pessoa tem tanto medo de morrer que ela começa a tomar remédio para tudo, né? Aliás, essa pandemia mostrou para a gente com que a hipocondria não é capaz de fazer, né? O que as pessoas por medo da morte fizeram e ainda continuam fazendo uns contra os outros, né? Como se os outros fossem uma ameaça contra nós. Então esse grande medo da morte, ele faz com que a gente comece a querer buscar remédio, querer buscar solução em todas as coisas. E Deus não ensina a gente a ter medo da morte. Pelo contrário, Ele ensina que a nossa vida nesse mundo não vale nada sem Ele. E se eu a tenho, é por causa dele que morreu por mim. E agora que eu a tenho, eu tenho que estar disposto a abrir mão dela. Em prol de quê? Da minha causa? Em prol da causa de Deus. Esse é o chamado, e Jesus está dizendo isso para judeus e gregos. Deve estar todo mundo de boca aberta ouvindo esse discurso, igual vocês estão aí, só não vejo se vocês estão de máscara, né? A gente abre a boca e ninguém vê. Mas, então eu imagino que quando Jesus disse isso, ficou todo mundo: amar a sua vida, vou perder? E se eu entregar a minha vida, vou ganhar? Se eu realmente odiar a vida nesse mundo, eu vou preservá-la para a vida eterna? Vai, porque as coisas desse mundo são elas que querem te afastar da vida eterna. A gente é distraído com o mundo, a gente é entretido pelo mundo, é o mundo que nos atrai. As concupiscências que eu falei aqui semana passada, queridos, estão lá, desde Adão acontece assim. É sempre as armas de Satanás, por isso João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Então não é para o mundo que a gente vive. Entender isso significa o que? Então estou com Cristo, não tenho mais direito de viver, não posso programar mais nada. Não, mas você não pode fazer disso a razão da sua vida. Qual é a razão da minha vida? A minha própria vida? Não. Jesus te deu a vida para que você viva, não esteja mais morto, mas agora você tem que estar disposto a morrer todo dia, porque se você não morrer, você não gera frutos. E quanto mais você ama e se preserva, quanto mais você se preserva, mais ligado ao corpo você fica e menos ligado ao espírito. O que nós estamos vendo hoje na nossa geração e já há algum tempo, o cuidado excessivo com o corpo. Já viu isso? Todo mundo quer malhar, quer isso, quer aquilo. Alguma coisa errada nisso? Não. A gente sabe que um excesso de peso pode trazer problemas, né? Excesso de colesterol, triglicerídeos, beleza. Mas quando isso se torna uma doença, veja, a gente está sempre na linha, sempre tentando passar a linha. E é isso que a sociedade tem vivido esses tempos todos, passando a linha, cruzando a linha. Aquilo que é normal, um cuidado normal, se torna uma obsessão. E aquilo que se torna uma obsessão se torna uma dominação na minha mente. E eu não fui chamado por Cristo para ser dominado. Não quer dizer que vou viver perigosamente, como já cansei de pregar aqui, mas não com essa neura de me preservar de tudo,
de me isolar de tudo, porque isso não vai preservar a minha vida. Pelo contrário, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser preservar, perdê-la-á. Não gostou, cobra de Jesus, porque foi ele que disse. E o seguidor de Cristo, ele precisa valorizar a sua vida espiritual. A vida que está em jogo aqui no versículo 25, não é essa vida que a gente possa imaginar, então vou morrer. Não, mas é a vida espiritual. É o contraste entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Entre aquilo que rege e comanda a minha vida, os interesses, as coisas materiais, né, as coisas desse mundo, ou as coisas espirituais. Veja, tudo que Deus nos deu para desfrutarmos, irmãos. Sem que isso nos aprisione a alma. Entendendo em todo o tempo que há um propósito espiritual muito maior para a minha vida. É muito triste ver hoje as igrejas onde só se prega a mensagem de que Deus tem uma bênção para você. E uma bênção normalmente é uma coisa material. E não se ensina que a pessoa deve aprender a viver com o material, mas sempre entender que ela tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. E para ser uma bênção nas mãos de Deus eu preciso dar frutos, e para isso eu tenho que morrer para as minhas prioridades materiais, para as minhas prioridades deste mundo, e eu preciso pensar nas coisas lá do alto, como Paulo dizia. Pense nas coisas lá do alto. Mas a gente está muito ocupado pensando nas coisas aqui da terra. A gente está muito preocupado aqui com o nosso futuro, com as nossas doenças, com aquilo que vamos ter ou não para amanhã para comer. E nesse tempo a gente deixa de dar frutos. E se Jesus fosse preocupado com tudo isso, não teríamos hoje salvação. Porque ele podia ter evitado a cruz. Satanás ofereceu isso a ele 3 vezes no deserto. 3 caminhos alternativos que ele podia ter tido para evitar a cruz. Isso é tentação. E tentação que a gente sofre dia a dia como cristão. Dia a dia algo me tenta a deixar o Evangelho. Dia a dia algo tenta você a deixar as coisas espirituais e se apegar às coisas materiais. Dia a dia nós vivemos essa luta e quanto mais o tempo passa, mais essa luta aumenta. Amar e preservar a vida no seu sentido mais natural, é óbvio que isso deve ser tratado por todos nós, por isso somos contra o aborto, porque é vida. Vida não se tira dessa forma, é assassinato. Não é? Então a gente tem que ser contra, tem que preservar, mas não no sentido de que a minha vida é a coisa mais importante. E hoje, muita gente usando falsamente a mensagem do Evangelho, diz isso para as igrejas, para as pessoas. Você é o centro do universo. A sua vida é a coisa mais importante para Deus. Ela é, no sentido de que Ele te amou e se entregou para que você agora verdadeiramente tenha vida. Porque senão você estava destinado, fadado ao inferno. Mas agora você está destinado ao céu. Só que a partir desse momento, se você continuar amando a sua vida nesse mundo, você vai perdê-la. Mas ao passo que se você a odiar, você vai preservá-la para a vida eterna. Odiar é uma palavra tão forte, né, irmãos? Odiar a vida neste mundo. Neste mundo. Ele não está falando para você odiar a vida espiritual. Ele está falando para você odiar a vida nesse mundo, porque quando você olha para a vida desse mundo, você vê o quanto ela te tira da vida espiritual. O quanto ela toma a nossa atenção. Por isso a relação precisa ser meio de ódio mesmo, para que não tenha negócio com o mundo, porque senão a gente está fadado a cair. E veja o que disse Jesus também em Lucas capítulo 12, no versículo 15. Em Lucas capítulo número 12, no verso número 15, o Senhor ensina aqui também um princípio maravilhoso a respeito disso que estamos ouvindo. Ele fala, então lhes recomendou, tende cuidado, diz Jesus. Jesus dizendo para você, para mim, cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é o avareza, irmão? O que é avarento? É o pão duro, né? O que é isso? É não gastar, é não emprestar, é economizar em bobagem. Tem um monte de definição que você pode dar aí para o pão duro, mas a principal definição bíblica que Deus está se referindo aqui é a avareza naquele que ama o dinheiro e aquilo que ele possui. Tá? Ele ama tanto que ele não consegue abrir mão, ele tem um cuidado danado com aquilo, porque ele acha que se ele perder aquilo, ele perdeu tudo.
Ele acha que se na sua poupança não tiver um saldo que ele possa lá todo dia olhar e ficar seguro, ele vai estar com a vida na corda bamba. Esse é o avarento do qual o Senhor Jesus fala aqui, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você pode possuir bens hoje, muitos até, muitos, abundantes, que você fique e olhe e diga, puxa, como eu vou gastar isso tudo? Mas a tua vida não consiste disto. Até porque, por mais que você tenha, você não consegue comprar 1 minuto a mais de vida. Quando vier a doença fatal, quando vier o diagnóstico terrível, você não consegue comprar 1 minuto a mais. Você conhece Steve Jobs, que inventou uma porcaria chamada iPhone, que eu veementemente abomino? Esse homem tinha muito dinheiro, mas não foi capaz de curar o seu pâncreas, e ali morreu de um câncer de pâncreas. A vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Então, odiar a vida nesse mundo significa odiar os valores desse mundo, pelos quais nós temos sido levados a viver, pelos quais a gente tem julgado as coisas. Nós julgamos as coisas por um sistema de valor que o mundo nos apresenta. O mundo é que nos apresentou um sistema de valor e a gente começa a julgar de acordo com esse sistema. Mas nós temos outro sistema de julgamento muito melhor, que é o julgamento espiritual. E esse julgamento a gente deve fazer. Algumas pessoas dizem assim, não, a Bíblia diz, o próprio Senhor ensinou, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que você medir, também medirão a você. Isso não é uma proibição ao julgamento. Pelo contrário, porque a própria Bíblia também diz, julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Então a gente precisa fazer os nossos julgamentos nos parâmetros espirituais e não nos parâmetros de acordo com o mundo. O mundo nos dá parâmetros, muitos para julgamentos, e que são completamente furados. Quando a gente julga segundo o mundo, a gente julga segundo a cor da pessoa, segundo a roupa da pessoa, segundo a sua condição financeira, e aí você está completamente errado. Mas quando a gente julga espiritualmente, todas as pessoas são iguais diante de Deus, carentes, porque vão morrer e vão para o inferno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, então não importa qual é a raça, qual é o time, qual é a posição financeira, esse é o julgamento que a gente faz de forma espiritual, e esse é mais importante. Então, não pode haver nada nesse mundo que eu não deixe por amor de Jesus. Resumindo o que ele está dizendo aqui no verso 24, no verso 25, falando dele primeiro, né? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Mas aí depois ele expande esse conceito para toda a multidão que está ouvindo, dizendo que vocês não devem amar a vida nesse mundo, porque vão perdê-la. É melhor odiar, porque assim você vai preservar. E todos esses conceitos ele vai dizer para a gente, resumindo num só conceito, que se houver alguma coisa nesse mundo, na minha vida, que eu não esteja disposto a deixar por Cristo, tem alguma coisa errada. Resumidamente, é isso. Se tem algo que eu não quero matar por causa de Jesus, tem algo errado. É um desejo, é um sonho, é uma vaidade, é um desejo de dormir até tarde no dia de culto. O que é isso aí? Se vem do diabo. Está duvidando? Estou brincando? Não, irmão, estou falando sério. Você chega na hora para tudo que é compromisso que você tem na vida, porque sabe que se não chegar na hora, o pau vai comer. Mas para a igreja, não, vou dormir um pouquinho mais hoje. O tempo está mudando. É ou não é? Isso é traduzir em maneiras práticas aquilo que a Bíblia está dizendo para a gente. Porque os conceitos, eles vão se impregnando no nosso coração. E daqui a pouco a boca fala do que está cheio o coração. Ou em outras palavras, a gente age de acordo com o nosso coração. Quando eu começo a deixar isso tudo acontecer na minha vida, essas coisas vão acontecendo naturalmente. Eu vou sendo mais desleixado, vou sendo mais preguiçoso, né? Eu vou deixando de lado tantas coisas que são tão importantes e me apegando a outras que não têm nenhum valor. E Jesus está dizendo, você tem que morrer. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que morrer para as suas vontades, porque eu dei vida a você. E a vida abundante, ela só vai acontecer quando você entender isso.
Vida abundante não quer dizer que agora você vai ter casa, carro, iate, férias na Europa. Não. A vida abundante quer dizer que agora você vai se dar para ser um instrumento nas minhas mãos, porque eu vou usar você, eu vou fazer de você um instrumento, eu vou fazer de você um multiplicador, você vai produzir frutos. Como pode alguém dizer que é cristão só porque entrou para uma igreja? Só porque se inscreveu, só porque se batizou, mas não dá um fruto, não fala de Jesus para ninguém, não dá um testemunho, não leva ninguém a Cristo? Eu não acredito nisso, irmãos. Eu estou apenas adicionando o evangelho à minha vida. É mais uma que eu adicionei, agora eu sou evangélico. Mas cadê o fruto? O fruto não é produzido porque eu estou intacto. Eu não aceito morrer nem um pedacinho de mim, eu não aceito perder nada, eu não quero perder a amizade de ninguém, eu não quero perder a minha turminha no mundo, e é isso que acontece. Mas Jesus está aqui simplesmente falando disso tudo para gregos, para judeus, às vésperas da sua crucificação. E no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Simples assim de entender, não tem muito o que explicar. Eu sirvo a Jesus, então eu sigo Jesus. Veja, naquela época em que ele disse isso, muita gente seguia Jesus. Nesse momento mesmo, ele está diante de uma multidão. O que são as multidões? Os seguidores. Jesus vai pregar em tal lugar. Vai um monte de gente para lá. Gente pega barco, gente pega burro, trem não tinha. Mas pega o que tiver e vai para lá, corre para lá. Jesus vai pregar. Então tem seguidores. Talvez ele faça um milagre, talvez essa noite paralíticos andem, surdos voltem a ouvir. Talvez um milagre aconteça. Vamos para lá, vamos seguir Jesus. Mas Jesus está aqui dizendo o seguinte: quem me segue é porque me serve, Ou melhor, quem me serve, siga-me. Porque seguidores, nós temos muitos. Mas servos, quantos temos? Na igreja, na nossa igreja, nas outras igrejas, na multidão de gente que se diz evangélica, quantos servos nós temos, irmãos? Seguidores? Eu sigo na expectativa, eu estou aqui, eu vim hoje, olha, Jesus, bati meu ponto, olha, acordei cedo, tomei banho, vim para a tua casa. Se tiver que fazer um milagre, que tal ser em mim hoje? Essa é a expectativa do seguidor. Eu sigo porque disseram que é bom, porque disseram que alguma coisa acontece, então eu vou lá e digo, será que sou eu hoje? Será que é minha chance? Tinha aquele homem paralítico lá em João, que ficava ali pertinho do tanque, na expectativa de que o anjo agitasse as águas. Será que é hoje a minha vez? Essa é a expectativa do seguidor, mas não é a realidade do servo. É claro que o servo segue, mas nem todo que segue é servo. Entende o que Jesus está dizendo? Então, é verdade. E aí, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Da onde vem a honra do servo? A honra do servo vem do Pai. A honra do servo não vem de homem algum, não vem de um cargo, de uma posição que alguém te conceda na igreja. A honra do servo vem do Pai. Mas a pergunta para mim e para você, eu sou servo ou eu sou seguidor? Eu estou aqui na expectativa de servir e quem serve produz. Olha o fruto aí sendo de novo colocado em voga. Então quem serve produz. Ou eu estou aqui na expectativa de receber alguma coisa. Será que hoje vai chover na minha horta? Será que Jesus vai passar por aqui, eu vou tocar nas suas vestes, A gente fica, é hoje o meu dia, vou lá, vou pular nas águas. É hoje. Qual é a nossa expectativa? Irmãos, eu até consigo compreender a mentalidade de seguidor na vida daquele que não conhece a Cristo. E talvez alguns tenham ido atrás dele realmente por não conhecê-lo, porque ficou essa curiosidade, ficou essa expectativa, olha, ele cura, ele faz milagre, então vou lá, vou ver se acontece comigo. Beleza, enquanto eu não sou rendido a Cristo. Mas aquele que diz que se rendeu a Cristo não pode mais ter a mentalidade de um seguidor. Ele agora precisa entender que ele deixou essa fase,
que ele agora é servo. Ele não está mais aqui em busca de um milagre. Ele está aqui porque ele é o milagre. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre que Deus realizou. Você é o milagre que Deus fez. Ele tirou você da morte e trouxe você para a vida. Que milagre mais você quer nisso, irmão? O que vier é lucro. Agora é vida com Deus, é Senhor, quero ser um instrumento teu, quero ser servo. E se eu for servo, o Pai vai me honrar. Mas eu não sou servo por causa da honra possível a ser recebida, por causa do salário que pode vir, mas porque Ele me chamou para isso, para dar a minha vida da mesma forma que Ele deu a sua e nos deixou aqui o exemplo. É um compromisso pessoal. Aonde Ele estiver, eu estou. O servo está aonde está o seu Senhor. E aonde está o seu Senhor? O Senhor está em todo lugar. Então o servo está em todo lugar. Aonde o servo está, o Senhor está com ele. E aonde você estiver, você pode ser bênção, irmãos. Você pode ser bênção, sabia? Aonde você estiver. Eu falo isso para mim também, sabe? Eu preciso aprender a cada dia isso. Às vezes eu tenho uma desligada, sabe? Quando eu viajo, eu me desligo. Né? Não é que eu fique ímpio, não. Mas eu confesso a você, eu me desligo da igreja, me desligo tudo. Quero curtir e tal. Aí eu tenho que aprender com a minha mulher. E quando eu olho para o lado, está ela lá conversando com alguém, fica lá 30 minutos, lá 3 horas conversando com a mulher. Já sei, já pregou, já evangelizou, já me deu uma lição de moral, que eu não fiz nada, estava na piscina olhando. Né, irmão? É assim que funciona. Porque servo é em tempo integral. É chato, sabe? Às vezes eu para de ser chato. Não, tem que pregar para a mulher lá. Tem que ser chato mesmo, tem jeito. Estamos desfrutando, o sol está gostoso, mas enquanto o sol bate, a gente prega. Não é assim que tem que funcionar, irmãos? Porque onde está o Senhor, está o servo. E como o Senhor está em todo lugar, o servo está em todo lugar, pronto para fazer a obra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. A propósito de Deus na nossa vida, verso 27 e verso 28 diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Veja os propósitos de Deus na nossa vida. Jesus estava diante de um propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele morresse. Oh, não tinha um propósito melhor não, Senhor? Se eu disser para você que o propósito de Deus é que você morra, você fala: pastor, vira essa boca para lá. Alguém mais supersticioso diria: está amarrado. Outro bateria na madeira 3 vezes. A mesma superstição. Mas era um propósito. Eu vim para isso. Foi para isso mesmo que eu vim. Então como é que eu vou não querer passar por aquilo que Deus quer que eu passe? Mas aí veio a voz do céu e disse: eu já te glorifiquei e ainda vou te glorificar. Então quando nós estamos diante de um propósito de Deus na nossa vida, a gente, irmãos, precisa ter essa segurança. Deus já nos glorificou e ainda vai nos glorificar, porque eu estou seguindo um propósito de Deus. Não é um propósito meu. A minha vida é um propósito de Deus. E a nossa vitória é fazer a sua vontade. Verso 30, Jesus diz: então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. A glória da gente é fazer a vontade de Deus. E Jesus diz: olha, essa voz aqui veio por causa de vocês, para que vocês entendam o que vai acontecer. A glória é a minha morte, e pela minha morte vocês terão vida. E é isso que nós como cristãos precisamos entender. Versículo 31, chegou o momento de ser julgado o mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Veja Jesus falando da sua morte. E ele está dizendo: olha, a minha morte é o julgamento para o mundo, e é o sinal da derrota de Satanás. Simplesmente isso. Numa simples frase ele disse: olha, chegou o momento, o mundo vai ser julgado, e o seu príncipe, quem é o príncipe do mundo? Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim. Isto dizia significando o gênero de morte, levantado da terra, levantado na cruz. Se você não sabe, isso é uma referência a João capítulo 3, onde você lê no seu início, uma referência ali também dita por Cristo, de que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, você lembra disso? Jesus seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele fosse salvo. Lá no deserto, quando começou a morrer gente por causa de mordida de serpente, que vinha como juízo de Deus pela incontinência daquele povo, pela mundanização daquele povo, veio um juízo. As cobras começaram a morder todo mundo. Moisés intercedeu a Deus, senão não ia sobrar um israelita. E aí Deus disse assim, faz uma serpente de bronze, bota numa haste, levanta no meio do arraial. E aí, o que vai acontecer? As serpentes vão embora? Não, elas vão continuar mordendo. Só que na hora que você for mordido, você olha para a serpente de bronze e você vai ser curado. Esse foi o princípio que Deus levantou. E Jesus ligou esse princípio a ele. Jesus é como essa serpente de bronze, simbolicamente falando, naquilo que ela representa. Ele é levantado. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Olhar para ele. A cobra continua mordendo, irmão. A serpente continua picando. Mas eu posso ser livre dos efeitos desse veneno maligno. É só olhar para Jesus. E você acredita que muita gente olhou para a serpente e foi curado, mas outros continuaram não olhando e morrendo. É igual hoje. Jesus foi levantado na cruz, mas tem muita gente que não está nem aí para ele, não olha para ele e a serpente continua mordendo. E aí vai morrendo envenenado por aí. Mas Jesus está lá, levantado. É só olhar para ele para ser salvo. Esse é o julgamento do mundo, eu vou ser levantado. E o príncipe desse mundo será envergonhado, será expulso, porque haverá para as pessoas uma capacidade de salvar-se do efeito maligno da sua picada mortífera e venenosa. E para isso não é preciso fazer esforço, é só olhar para Jesus. Olhai-o e sereis iluminados, é o que diz a palavra de Deus. Para terminar, vamos ler os 2 últimos versículos. Respondeu-lhe Jesus, verso 35. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Ele é a luz que orienta o nosso caminho. Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Salmo 119, verso 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus é a luz do meu caminho, Ele ilumina os meus passos. Se eu o seguir, não andarei em trevas. Ele vai mostrar o caminho, eu verei claramente todos os buracos, todas as armadilhas, todos os perigos que esse caminho pode me apresentar, porque não é um caminho fácil, é o caminho, mas é estreito, segundo diz a Bíblia. Então Ele estará sempre me iluminando, e se eu o seguir, não andarei em trevas, porque Ele é a luz que orienta o meu caminho. Amados, isso é um pouco do que Jesus falou, para que eu e você possamos aprender a seguir Jesus, a servir Jesus. Eu não estou preocupado aqui em ver quantas pessoas vão gostar da mensagem, ou quantas pessoas vão achar que tenha valido a pena estar na igreja hoje para ouvir isto. Mas isto foi o que disse Jesus. Eu só retransmiti para você. O que Jesus está dizendo e continua dizendo a gregos, a judeus, ao mundo inteiro, é que se converter não é essa brincadeira que o pessoal está dizendo por aí. Que se converter é necessário uma transformação de vida, de mente, de ideia, de julgamentos, de valores, de juízos. Conversão não é simplesmente inscrever-se na igreja e se batizar. Conversão é muito além disso, é mudar a tua natureza. E colocar em você um propósito nobre e agora um único sentido para a sua vida, Jesus. E Ele mesmo ilumina o teu caminho, Ele mesmo é a luz que te dá direção.
E quando você andar por ele, não tem como errar. Mas em todo tempo você tem que estar disposto a morrer. Morrer para você, morrer para o mundo e viver para Deus. Se não for assim, você pode passar anos numa igreja e morrer e ir para o mesmo lugar que vai o resto todo. Não vai fazer diferença. Que isso não seja a nossa realidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar contigo nessa manhã, clamar com os meus irmãos, Pai, por uma verdade, por uma luz, que luz ilumine. Essa luz é Jesus, pelas palavras de vida eterna que o Senhor tem nos dito, que elas possam, meu Deus, em nome de Jesus, trazer verdade aos corações, tirar todo engano, Pai, trazendo a Tua luz, revelando a verdade do Evangelho, tirando todo engano de qualquer um de nós a respeito do que é ser servo, a respeito do que é seguir Jesus, e que o Senhor aqui encontre mais do que seguidores, mas encontre servos, discípulos de verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.